Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada para todos. E a palavra de hoje está escrita no livro de 2 Reis 2,14. Essa palavra é muito interessante porque ela fala de Eliseu e Elias. E Elias, Deus tinha recolhido na terra, numa carruagem de fogo, e deixou a capa dele cair para Eliseu. Eliseu herdou a unção que Elias carregava. E a palavra fala que Eliseu, muito triste, desceu à beira do Rio Jordão, ali onde Elias costumava passar, bater a capa dele, a água se abrir e atravessar em terra seca. Esses homens carregavam uma unção muito grande de Deus, tinha muita intimidade com Deus. E a Bíblia fala que Eliseu não tinha passado por isso ainda. Ele era ajudante de Elias e ele observava o que Elias fazia. E a Bíblia relata que ele desce para a beira do Rio Jordão, e eu acho muito interessante porque ele nunca tinha feito o rio se abrir. Era a primeira vez que ele ia participar desse evento maravilhoso que acontecia na vida de Elias. Mas Elias, o seu mentor que treinou ele, tinha ido embora, não estava mais na terra. Deus tinha recolhido na terra e deixando a unção dele com Eliseu. E a Bíblia relata que Eliseu desceu à beira do Rio Jordão com a capa que herdou de Elias. Chegou ali na beira do Rio Jordão, ele bate a capa no rio, com a esperança do rio se abrir, ele atravessar para o outro lado. Ele bate a capa e a capa no Rio Jordão, mas ali quando ele bateu a capa, nada aconteceu, o rio não se abriu. E eu acho interessante porque eu vou ler para ficar mais, para a gente entender melhor esse versículo. A palavra fala assim, vou ler o 13 também. Depois pegou a capa de Elias que havia caído, voltou para a beira do Rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí, até aqui, ele tinha batido a capa e nada tinha acontecido. E ele deve ter pensado que, não sei se ele pensou o que aconteceu, só sei que a água não se abriu. E aí ele fala assim, aí bateu de novo na água e ela se abriu. E ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele, ajoelharam e se diante dele e disseram: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes, deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Aqui os profetas, que era um grupo de alunos dele, de Elias mais Eliseu, pensou o seguinte: talvez ali o Espírito, o carro de fogo passou, pegou Elias, talvez deixou ele em algum lugar e eles queriam ir procurar. E Eliseu falou: não vá, porque foi o Senhor que levou ele. E a Bíblia fala que eles insistiram, foram, mas não encontraram, porque o Senhor recolheu. Mas o que me chama a atenção é que aqui no primeiro momento a água não se abriu. E quantas vezes nós estamos batendo nessa água, ela não está se abrindo e nós estamos desistindo. Nós temos que ter fé e insistir naquilo que nós queremos,
naquilo que nós acreditamos que o Senhor nos deu a direção e não desistir dos projetos, dos planos e viver a promessa do Senhor. É possível viver, mas para isso nós precisamos ter uma mentalidade que muitas vezes nós vamos bater na água e ela não vai se abrir, porque não é o momento. Ela só vai se abrir no momento certo. Então, muitos vão desistir, não acreditando mais que Deus trouxe a direção e vai querer parar. Mas a palavra de hoje é: não desista, continua firme, até chegar o momento certo da água abrir. Amém? Então fica aí essa palavra abençoada, que Deus nos abençoe.